Oi, gente, está tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo aqui pela TV Assembleia Legislativa de Goiás. E hoje nós temos muitos assuntos. Nós vamos falar dos investimentos em transporte, desse grande programa que foi lançado pelo governo do estado para atender o transporte coletivo e também melhorar a vida do usuário. Nós vamos falar de um assunto que interessa para o seu bolso, parcelamento do IPVA. E ainda, como é que está a saúde das nossas crianças? Vamos falar de um programa do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, o ECAD, voltado exatamente para esse tipo de pacientes. Mas nós vamos falar de eleição, né, gente? Esse ano nós vamos escolher prefeitos e vereadores em todo o país e nós vamos ter aqui um advogado especialista em direito eleitoral para dizer o seguinte: prazos, por exemplo, para título eleitoral, troca de local de votação, desincompatibilização, por exemplo, do servidor público que quer ser candidato. Quais são esses prazos? Daqui a pouquinho a gente fala e hoje tem rodada do Campeonato Goiano, mais uma rodada e essa promete ser decisiva, principalmente para alguns times que já podem encaminhar a passagem para a segunda divisão e gente que já pode também comprar um direito na próxima fase do Campeonato Goiano da primeira divisão. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Agora Goiás. Gente, janeiro é o mês da conscientização da saúde mental e também emocional. E o Hospital da Criança, o ECAD, Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, faz um alerta para os cuidados com as crianças. Vamos ver essa reportagem agora. O Davi tem 10 anos e foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade. Há um ano, ele recebe tratamento de uma equipe multidisciplinar no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, ECAD. A mãe, Carla Canedo, já percebe a evolução do filho. Ele começou a dar crise de ansiedade, aí começou a dar crise de depressão, aí começou a dar crise de vários motivos, né? E a gente vem encaminhado para cá, para fazer o tratamento. E agora, como é que tá? Tá bem, tá tratando super bem. A campanha Janeiro Branco busca alertar sobre os cuidados com a mente e a necessidade do bem-estar emocional. Não só para adultos, mas também para crianças. Os pais afirmam que estão atentos com a saúde mental dos filhos. Nos dias atuais, a gente tem que se atentar a isso, né? É uma situação da nossa convivência. Eu, como professora, eu sou mais atenta a isso ainda, porque, inclusive, na minha escola é uma escola inclusiva e na minha sala tem crianças especiais. Acho que, assim, que tem que prestar atenção porque futuramente, né, crescer assim, ser um adulto, uma criança que não vai ter aquele psicológico abalado, né? Então acho que tem que ter bastante cuidado e ter uma visão mais ampla a respeito disso. Queda do rendimento escolar, regressões no desenvolvimento, mudanças bruscas de comportamento e humor, agressividade, medo e tristeza sem razões aparentes, dificuldade para dormir e falta de apetite. São alguns dos sinais dos filhos que exigem atenção. A médica pediatra Joyce Martins orienta os pais a procurar ajuda. É importante que, né, assim que os pais reconhecerem os primeiros sinais e sintomas, já procurar atendimento. Então a gente sempre orienta, né, procurar rede de saúde mental. A gente começa geralmente, né, com acompanhamento com psicólogo. Então a gente, né, tanto na rede SUS quanto rede complementar, plano de saúde e particular, a gente sabe que demora um pouquinho, então, né, saem os encaminhamentos, então é importante que comece o mais precocemente possível. A psicóloga do ECAD, Michele Alves, alerta que o problema na infância pode gerar graves consequências no futuro. Hoje a gente consegue levantar alguns dados que, por exemplo, 1 a cada 7 crianças elas têm um transtorno. Ou então que na última década, infelizmente, surgiu um aumento na taxa de suicídio com 43% dessas crianças e desses adolescentes. Então, quando a gente não inicia um tratamento adequado, pode ser que leve a um final muito trágico para os nossos pequenos. O ECAD realiza por mês cerca de 70 atendimentos relacionados à saúde mental de crianças e adolescentes. São casos mais graves, como ansiedade, depressão e até vítimas de exploração sexual.
Olha, a partir de agora, toda semana, o Agora Goiás vai fazer o seguinte, vai abrir um espaço para a gente falar sobre eleição, sobre os direitos eleitorais. E para isso nós temos um especialista em direito eleitoral, o advogado Danúbio Remy, ao vivo com a gente aqui. Doutor, tá tudo bem? Tudo bem, bom dia, Jodervar. Bom dia a todos da TV Alegre. Eu queria saber do senhor o seguinte, quem é servidor público, quer ser candidato nas próximas eleições, até quando tem que se desincompatibilizar? Veja bem, Jodervar, a legislação eleitoral, visando assegurar a isonomia, a igualdade no processo eleitoral dentre os candidatos, criou o Instituto da Desincompatibilização. O que seria desincompatibilização? É o ato daquele servidor público tem a obrigação de desincompatibilizar, de deixar o cargo, ser exonerado ou tirar a licença para que ele não influencie nas eleições. E para cada caso, para servidores efetivos, servidores comissionados, nós temos um prazo específico. E qual é esse prazo? Veja bem, a regra geral é que o prazo de desincompatibilização seja de 3 meses, seja para servidor efetivo, seja para servidor comissionado. Servidor efetivo, ele desincompatibiliza nessas eleições lá no dia 5 de julho, 3 meses antes das eleições. Servidor comissionado, da mesma forma. A diferença é que o comissionado, por ser um cargo de livre nomeação, ele deve ser exonerado. E o efetivo, ele licencia recebendo salário. Mas nós temos prazos, Jodervar, específicos. Por exemplo, secretário de Estado, secretário municipal, por ter uma influência maior no eleitor, ele deve descompatibilizar 6 meses. E os diretores, superintendentes, o prazo especial de 4 meses. Nesse caso aí, por exemplo, o servidor comissionado, ele é exonerado. Agora, o servidor efetivo, ele continua ganhando salário? É importante nesse isso, período, né? É garantido. O subsídio, sim, tirando as outras vantagens, o subsídio ele recebe de forma integral durante os 3 meses que antecedem as eleições. Doutor Danúbio, por exemplo, o parlamentar, o deputado estadual, o deputado federal, o senador que quiser se candidatar, ele tem que pedir licença ou não? Não, é uma parte interessante e importante também. O próprio prefeito, quando é candidato à reeleição, o Instituto da Reeleição previsto na Constituição Federal permite que ele possa exercer o mandato. Evidentemente que aquele que exerce o mandato de deputado estadual, deputado federal, de vereador, prefeito do município, ele não pode utilizar da máquina pública. Aí nós vamos entrar dentro de outro instituto jurídico, que é o chamado as condutas vedadas aos agentes públicos, que são certas condutas em que aqueles que estão no mandato não podem exercer nos 3 meses que antecedem as eleições para influenciar no resultado do processo eleitoral. Agora, no caso do parlamentar, se ele pede uma licença para disputar uma eleição, ele continua recebendo salário ou não? Não. No caso, não existe a desincompatibilização ou a licença para disputar eleição. No caso, seria uma licença institucional, uma licença regimental, conforme cada parlamento, cada Câmara de Vereador, cada Assembleia Legislativa. Nesse caso, nós estaríamos falando de uma licença para interesse particular. A licença para interesse particular, ela não é remunerada. Doutor Danúbio, vamos falar agora de título eleitoral. Se a pessoa quiser trocar de sessão esse ano, tem como ainda? É muito importante a gente entender a questão da regularização do título eleitoral. Qualquer eleitor no Brasil que tenha capacidade eleitoral, seja maior de 18 anos, ele pode exercer a atividade eleitoral ativa ou passiva. Ativa é quando ele tem a capacidade de receber o sufrágio. O que seria isso? De ser votado. Sim. Para isso, o título de eleitor dele, o domicílio eleitoral, tem que estar estabelecido 6 meses antes das eleições. Mas o eleitor, e no Brasil com o voto obrigatório que nós temos a partir de 18 anos, e facultativo do 16 ao 18, e facultativo acima dos 70 anos de idade, você tem que regularizar o título de eleitor se ele não estiver de forma regular. E esse prazo é até 8 de maio, ou seja, 150 dias antes das eleições. E aí nós temos que entender como que funciona essa regularização do título eleitoral para que o eleitor não possa chegar no período eleitoral, na semana da eleição, no dia da votação e não ter seu nome presente na urna. Doutor, então vamos lá. Dos 16 aos 18, que é facultativa, a pessoa, por exemplo, não tem título agora. Ela tem até o dia 8 de maio para fazer? Tem até o dia 8 de maio para poder tirar o título eleitoral para participar das eleições. Todos aqueles que sejam tanto facultativo como obrigatório, o obrigatório com certeza já tem título, aí você passa por um processo de regularização de domicílio eleitoral, é só procurar o cartório eleitoral mais próximos
e levar os documentos pessoais e comprovar o vínculo. Você falou num ponto importante, olha, se eu quero transferir de seção, você tem que comprovar o vínculo nos últimos 3 meses. Então, uma conta de luz, uma conta de água. É muito importante a gente entender, Jodevar, que o conceito de domicílio eleitoral é diferente do conceito de residência, de comprovante de residência. Então, o que importa para a Justiça Eleitoral é o vínculo. Danúbio, o que seria o vínculo? O vínculo, ele pode ser afetivo, ele pode ser de trabalho, ele pode ser escolar. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar um exemplo prático, a gente gosta sempre de exercer um exemplo prático. O cantor Zezé de Camargo, ele tem residência em Goiânia, tem em São Paulo, certo? E ele nasceu em Anápolis. Ele tem vínculo afetivo ou residencial com os 3 municípios. Então ele pode escolher onde que ele vai votar, se em São Paulo, Goiânia ou Anápolis. Certo. Mas assim, às vezes a pessoa tem esse vínculo afetivo, ela mora em Goiânia, mas ela tem parentes, por exemplo, numa cidade do interior, e ela quer votar lá, porque lá tem uma pessoa conhecida dela, que é candidata a prefeito. O que ela precisa mostrar, por exemplo, à Justiça Eleitoral, falar assim, não, eu quero essa transferência? Qualquer documento que comprove os 3 meses de vínculo, né? Você pode, por exemplo, um comprovante de residência local. Se você não tem no seu nome, você pode comprovar da sua mãe, da sua família, fazer uns termos de declaração e levar à Justiça Eleitoral e demonstrar que a pessoa nasceu naquela cidade, por exemplo, que ela quer votar naquela cidade, que ela já foi eleitora daquela cidade, que ela estudou naquela cidade. Por exemplo, muitas vezes a pessoa do interior está estudando em Goiânia e quer votar em Goiânia, por exemplo, porque ela estuda aqui em Goiânia. Então ela vai levar o comprovante de matrícula juntamente com o comprovante de residência ou um termo de declaração para a Justiça Eleitoral. Doutor, se a pessoa for deficiente e às vezes naquele local que ela está votando, né, não tem acessibilidade, mas ela quer escolher um outro local de votação onde ela pode conseguir votar sem problemas. Ela deve levar algum documento, alguma coisa, ou só fazer a solicitação? Pois bem, nós temos o caso de acessibilidade em que a Justiça Eleitoral, obrigatoriamente, na sessão, ela deve promover todos os atos nas escolas, ali onde acontece a votação, para que tenha acessibilidade a essas pessoas, inclusive a questão dos cadeirantes, dos idosos, garantir direito de preferência ao exercer o voto, a votação. A Justiça Eleitoral tem feito um bom trabalho, Jodevar, fazendo o quê? No dia da votação, colocando a primeira hora de votação para aquelas pessoas que têm preferência, para evitar fila, os idosos que queiram votar. Eu acho esse fato muito interessante. Mas respondendo sua pergunta, evidentemente, aquele que porventura escolha uma escola que é diferente do seu comprovante de residência, mas justifique isso, ela deve levar à Justiça Eleitoral e fundamentar para que o juiz autorize em outra atividade. Agora, a pessoa que deixou de votar, eu queria até que o senhor falasse para o nosso telespectador o seguinte: quantas vezes ela pode deixar de votar, mas ela ir lá e votar no próximo ano sem justificar ainda, ou sem pagar a multa? A suspensão do título eleitoral ela vai acontecer a partir de 3 votações que ela não vota. Ali você vai ter praticamente a perda do título eleitoral. Mas quando você não vota, você deve justificar. Não justificou, você deve pagar a multa eleitoral, senão você fica impedido para a próxima votação. Exato. A multa é pequena, né? A multa é pequena, cerca de R$5, R$6, mas é uma multa que te leva a vários impedimentos na vida civil. É muito importante a gente levar isso em consideração. Senhor, esses impedimentos, quais são? Assumir cargo público, seja comissionado, seja efetivo, você consegue ali até travar o CPF, abertura de conta bancária, proibição de tirar passaporte. Então, assim, ali não chega a ser uma penalidade, seja ser uma condição que nós chamamos no direito de sine qua non. Se você não tem título eleitoral, você não pode exercer outros direitos da vida civil. Tá certo. Doutor Danúbio Remy, advogado especialista em direito eleitoral, conversando com a gente no programa Agora Goiás. Quero fazer o convite para que o senhor venha toda semana, pode ser? Porque agora a coisa está esquentando. Estamos à disposição. Nós vamos ter eleição aí, Jodevar, até dia 6 de outubro. Então, muitos prazos, muitas novidades. É muito importante que o eleitor, ou aquele que se pretende candidatar, nós teremos eleições em 5.568 municípios do Brasil. Serão mais de 6 milhões de candidatos. Sim. Então é muito importante a gente estar atento às regras eleitorais para que a gente possa fazer uma boa escolha, que o momento será esse, a gente mudar a realidade da nossa e da sua cidade e para que a gente possa cada vez exercer a democracia de forma mais efetiva e construtiva.
Tá certo. Grande abraço ao senhor, muito obrigado pela entrevista com a gente aqui na TV Assembleia. A gente vai continuar o programa agora sabendo, por exemplo, vamos falar de transporte coletivo. O governo do estado apresentou um projeto de melhoria no transporte público de Goiânia. O trabalho é feito em parceria com as prefeituras da região metropolitana aqui da capital. Durante a solenidade também foi lançado o aplicativo Mulher Segura, que oferece serviços na área de segurança pública. Pedro Henrique Rabelo fez a reportagem. O governo anunciou um pacote de 1 bilhão e 600 milhões de reais em melhorias no transporte público na região metropolitana de Goiânia. O primeiro terminal a receber a reforma completa é o terminal Novo Mundo. Lá, a estrutura está sendo montada para o início das obras estruturais. Para os passageiros é fundamental essa melhora. Sempre é bom essas reformas, né? Tá precisando, passando a hora. Uma notícia muito boa, né, para os goianienses, para toda a população em geral, né? Porque a gente precisa de muita melhoria no transporte. A gente percebe que a maior parte dos ônibus da frota que atende esses terminais estão muito sucateados, né? Tem muitos danos, atrasam também nos horários, isso acaba afetando também o nosso transporte no dia a dia. E com certeza é uma melhoria, uma atualização que já está passando do tempo de ser feita. Ao todo, 1.200 ônibus serão substituídos por novos, elétricos, e os a diesel serão no padrão de sustentabilidade aprovado nos principais países do mundo. Os modelos dos veículos também foram apresentados. Passando pela linha do eixo Anhanguera, é fácil de constatar a necessidade de melhoria. O terminal da Praça da Bíblia será o segundo a receber a obra de reconstrução e vários pontos estão com a estrutura completamente sucateada. Pelos anos de promessas em outras gestões, a população fica desconfiada. Só acredito quando eu ver. E eu quero os ônibus elétricos, porque a promessa, já nem fala mais desses ônibus elétricos, né? Aí estava reformando as plataformas, fez o asfalto, achei agora o ônibus vai vir. Cadê? O seu Ernesto conhece a trajetória do governador Ronaldo Caiado. E se ele fez a promessa, é porque dessa vez sai do papel para o seu Ernesto. Eu acho muito importante isso aí que ele está fazendo. Muito mesmo. Toda vida ele tem honrado os compromissos dele. A primeira estação do eixo Anhanguera a receber a reconstrução é essa aqui, que fica em frente ao Hemocentro de Goiás. Inclusive, os homens já estão trabalhando há 2 semanas. O governo anunciou que aqui será um projeto piloto para que as obras nas outras 18 estações aconteçam da melhor forma possível. Repercutimos também com as mulheres o lançamento do aplicativo Mulher Segura, que será a oportunidade das mulheres que sofrerem algum constrangimento dentro do ônibus de acionar a polícia com um toque simples no celular. Eu nunca passei, mas eu já vi mulheres passando enquanto eu estava perto. Eu acho que assim fica até mais seguro para nós mulheres que andamos de ônibus diariamente, porque às vezes é muito inseguro para todos nós, né? Eu acho muito importante porque tanto nos ônibus que passam, quanto nos eixões que passam pela plataforma, tem muita gente e tem muito caso também de assédios, de roubos, principalmente com mulheres. E antigamente a gente não tinha tanto suporte. Hoje em dia a gente tem um aplicativo, podemos gritar, pedir socorro dentro do ônibus, tanto fora também. Você pretende baixar o aplicativo? Sim. Apesar de eu nunca ter ocorrido comigo, mas é sempre bom prevenir. Bastou a mulher tocar ali, naquele aplicativo, que imediatamente, a hora que o ônibus parar, a polícia vai estar na frente do ônibus para realmente ali corrigir essa pessoa que não tem condições nenhuma de estar convivendo ali e muito menos andando no meio de um ônibus onde ela se acha no direito de incomodar as mulheres. Gente, já estão definidas as partidas do início da Copa do Brasil. Os times goianos já sabem com quem vão jogar e hoje também começa mais uma rodada do Campeonato Goiano. Tudo isso nós vamos ter a opinião sempre desse homem que conhece tudo. Hugo Duarte,
Tudo bem? Tudo bem, Jorge Levar. E você também conhece muito de bola. Eu estou aprendendo. Hugo, vamos falar. Ontem teve o sorteio, nas 15h, né? A CBF fez o sorteio do início da Copa do Brasil. Nós temos 4 equipes na Copa do Brasil, que é o Goiás, que vai entrar na terceira fase, e os 3 As, né? Atlético, sim, Aparecidense e Anápolis. Vamos lá. Atlético vai jogar contra quem e onde? O Atlético joga contra a União de Rondonópolis, do Mato Grosso, lá em Mato Grosso. Joga pelo empate ou a vitória. Agora o União do Rondonópolis tem que vencer. Tem que vencer, senão o empate o Atlético passa para a próxima fase. E essa fase é um jogo só, né? Só um jogo. Então o Atlético empatou lá, já está na próxima fase. Já embolsou o dinheirinho e vai embora. Já pegou ali os seus 800, 700 mil, 800 por aí, já vai embora. Agora vamos lá, o Anápolis. O Anápolis joga em casa. Joga em casa contra Tombense. O Tombense é uma equipe aí que, né, da Série B, desceu, né, para a Série C, mas é uma equipe estruturada, é jogo difícil, mas o Anápolis tem time para passar. Agora, pelo regulamento da Copa do Brasil, o Anápolis jogando em casa. Só a vitória. Se ele empatar, está fora. Se ele empatar, a Tombense classifica e ele fica fora. Tem que vencer. Quem joga em casa nessa primeira fase, todas as equipes têm que vencer. O empate, claro que a derrota é do visitante. E vamos lá então, quem mais que está... A Aparecidense, né? Aparecidense joga fora também contra o Vila Nova de Nova Lima. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais. E ele pode empatar então, com empate ele classifica. Joga com empate ou a vitória, né? Empate tem chance, Aparecidense, Vila Nova não está tão bem no Campeonato Mineiro, mas é uma equipe bastante difícil de ser batida. Eu já tive a oportunidade de jogar contra o Vila, claro que em outra época, mas o estádio lá, o time correria lá dentro. Mas eu acredito no empate da Aparecidense. Como diz, nós somos pagos para dar opinião. Sim. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. União de Rondonópolis e Atlético. O Atlético passa? Classifica. Ok. Pode até empatar o Vitória, o Atlético é favorito para vencer. Mas se empatar já passa, o Atlético eu acho que classifica. Anápolis e Tombense. A Anápolis joga em casa, só repetindo. Tem que vencer, eu acredito na vitória do Anápolis. Que bom. Aparecidense e Vila Nova de Nova Lima jogam lá em Minas Gerais, e aí? Eu acredito na vitória do Vila Nova. Claro que eu estou torcendo para a Aparecidense, mas como eu sou imparcial, o Vila lá é um time bastante difícil. Para mim, o Vila passa. Tá certo, então tá aí a opinião do Duarte sobre a... Aliás, começa quando? 21 de fevereiro. 21 de fevereiro. O sorteio foi ontem, né? Em Brasília, às 15 horas. Horário de Brasília, foi na CBF, no Rio de Janeiro. 21 de fevereiro, a Copa Milionária começa. A que mais paga bem, A que mais paga bem. O campeão, 70 milhões, né? 70. E ali tem prêmio para tudo. Cada um que vai passando de fase vai vencendo, né? Então, para você ter uma ideia, esses times que você nunca ouviu falar, já está embolsando ali 700 mil reais só de estar participando. Imagina só, a renda do ano inteiro, né? Olha, tem time que 2 anos de salário aí. Hugo, vamos falar do Campeonato Goiano? Goiano. Hoje tem mais uma rodada, não é isso? Sim. Então, hoje é a quarta ou a quinta? Hoje é a quinta rodada. É a quinta rodada. Olha só. Quinta rodada. Vamos lá, então. Eu estou abrindo aqui as minhas anotações, né, para convidar você a falar. Kennedy, coloca para a gente as imagens aí. Vamos começar com aquelas imagens do último jogo da Aparecidense contra o Goiás. Vamos ver o que ele vai colocar lá para a gente. Eu já quero... lá. Vamos lá. Aparecidense empate, né? E Goiás. Foi esse empate, não é isso? Agora, vamos pegar esses times. A Aparecidense vai enfrentar o Vila Nova hoje, 7h30, no Oba. Sim. A Aparecidense tem surpreendido. Ela começou mal, empatando com o Iporá em casa, depois empatou contra o Craque e venceu o Atlético, e empatou com o Goiás. Então, a Aparecidense, na história de todos os campeonatos regionais, foi a única equipe que jogou 3 jogos seguidos com os grandes. Atlético, Goiás e Vila. Então era uma situação muito complicada. Em 2 testes ela passou. Hoje ela joga contra o Vila. Vila Nova é favorito, mas nem sempre o favorito ele vence. Não quer dizer que já venceu. A Aparecidense pode surpreender? Pode. Mas, porém, eu acredito na vitória do Vila hoje. Vila Nova, eu também. Acredito na vitória do Vila. Já vou anotar Agora, aqui. A Aparecidense não perdeu no campeonato, né? Ela está ali brigando entre os 3 primeiros colocados. Se vencer o Vila também, não é novidade. Mas o Vila é favorito. Ela aprontou para cima dos outros times. O Atlético empatou com o Goiás, né? Não é brincadeira. Agora, lembrando que foi os 2 jogos em casa também, né? O Atlético e o Goiás foi lá em Aparecida. Craque e Goiás jogam lá em Catalão. O Goiás,
Antigamente você já falava, não precisava nem saber o resultado, você queria saber de quanto que ele ia bater. Né? 4-0, 5-0, agora está complicado. O Craque precisa vencer, o Craque não pode nem sonhar em perder para o Goiás tem vencido de 6-0, olha lá quando faz 1-0. Se você pegar os resultados do Goiás, custa fazer um gol. Jogo complicadíssimo para o Goiás, mas eu acredito na vitória do Goiás. Então vamos lá. Eu vou relembrar aqui. Primeiro jogo do Goiás 1-0 em cima do Goiânia, sim, não foi isso? Foi. Um resultado bastante apertado. Segundo, 1-0 em cima do Anápolis, não foi? Segunda rodada. Na terceira rodada, 1-1 com a Aparecidense. Então, sim, nas 3 rodadas, apenas 3 gols. E na última, empate, né? Vamos pegar aqui. Na última foi o Goiás com a Aparecidense 1-1. Não é isso? Na quarta fase, vamos pegar a terceira. Goiás e Anápolis. Goiânia, vamos pegar Anápolis, a segunda, Atlético e Goiás. O Goiás jogou 4, Atlético e Goiás, né? Fez sim, 3 gols só. Pois é. A vitória dele gols, foi né? de 1, né? 1-0. As 2 vitórias em cima do Goiânia e em cima do Anápolis foi 1-0, em casa. E empatou em 0-0 e empatou 1-1 fora de casa. Então ele não está com um handicap muito bom para jogar fora. Ele empatou 2 fora, contra a Aparecidense e contra o Atlético, e joga fora contra o Craque. Mas eu acredito eu acredito no Goiás. Goiás. Mas o empate aí, sinceramente, é o resultado parecer mais justo. Eu acho que vai ser um empate. Eu vou apostar provar, no empate, mas eu vou de Goiás. Tá certo. Eu vou colocar aqui porque realmente a situação não é simples, não. Aliás, como não é simples, a situação do Atlético, né, gente? O Atlético está na 8ª posição, né? 8ª, e amanhã, joga amanhã, né? Joga amanhã contra o Anápolis, né? 7h30. Lá no Antônio Ascioli. E aí? Olha, o Anápolis tem 4 pontos, o Atlético tem 4 pontos. O Anápolis vem de empate em casa contra a equipe do Craque, de Catalão. Venceu o Vila, né, naquele jogo polêmico, mas venceu. É um jogo complicado para o Atlético, mas é a recuperação do Dragão. O Anápolis que, né, não tem culpa, mas o Atlético para mim vence. Não pode nem sonhar em perder, né? Precisa corrigir aquelas falhas ali na defesa, né? Precisa corrigir muito, até no ataque também, que não está fazendo gol. Também, né? E a terceira derrota consecutiva se o Atlético perder para o Anápolis. Então, o Atlético sabe disso. Para mim, o Atlético começa a recuperação no Campeonato Goiano amanhã. Em futebol, a gente sempre fala isso, né? 3 derrotas, crise. Time grande perder 3, por isso que eu estou colocando na lógica. Você colocaria, por exemplo, numa discussão dessa, assim, por exemplo, se o Atlético sofreu uma derrota, Jair Ventura correria riscos ou ele está seguro? Não, ninguém está seguro em lugar nenhum. Não. Principalmente treinador de futebol. Ali no Atlético, sinceramente, essas 2 derrotas já está, eu não sei como é que já não está balançando. Se ele perder para o Anápolis, eu acho que ele não segura mais o cargo, não. E se o Goiás perder esse jogo? É normal. Normal? É normal. O que não está normal é o Atlético perder. Mas mesmo o Atlético perdendo, Goiás perdendo, Vila Nova perdendo, o campeonato é maravilhoso para a classificação. O campeonato só não classifica, Jordan, mas quem não quer. A verdade é essa. Né? Pô, o campeonato, você tem 12 equipes, classificam 8. Você é ruim demais para não conseguir classificar. E eu não acredito que o Goiás e o Atlético, o Vila, Aparecidense, o próprio Goiânia, não vai classificar. Olha, Goianésia e Jataiense. A Goianésia vencer esse jogo. Só que a Goianésia é aquele momento que quando precisa, na hora da onça beber água, não bebe. Eu tô lembrado do jogo desse, do Goiatuba, jogou em casa. Contra o Goiatuba. Empatou ser líder. E o Goianésia tem, se eu não me engano, 8 pontos, 7 ou 8 pontos. O Goianésia tem 7, aliás, peraí. Eu acho que é 8. O Goianésia tem 8 pontos, é vice-líder. Então, se ele vencer a Jataiense, vai para 11 pontos. A Jataiense tem 6 pontos e é 6º colocado. Pois é. Então, se você me perguntar agora, para mim, Goianésia. E outra coisa, se ela ganhar, ela está ali, 1º, 2º colocado. Agora o problema é ganhar. Eu vou de empate de novo, não ganho da Jataiense. Você vai de empate? Vou, porque essa Goianésia está provando que na hora que precisa não dá conta. Eu vou de empate, não vai ganhar. Vamos pegar aqui as outras partidas aqui. Essa aqui, Goiatuba e Goiânia. Olha, é escancarado que eu sou torcedor do Galo há 50 anos, mas eu vou de empate. O Goiatuba está muito bem. O Goiânia também bem, joga em Goiatuba. Se você me perguntar o favorito, eu coloco o Goiatuba para vencer. Mas eu vou de empate porque as 2 equipes estão muito equilibradas. O Goiânia, quando joga fora, tem jogado bem, enfrentou o Morrinhos, que é uma boa equipe, mas só que não vence ninguém. Eu vou de empate nesse Goiânia e Goiatuba. Goiatuba e Goiânia.
Tá certo. Quando você falou aí em Morrinhos, deixa eu ver aqui. Iporá e Morrinhos. Pois é, o clássico. Iporá, o Morrinhos joga fora. Você batizou do clássico dos desesperados. Exatamente. Morrinhos tem 1 ponto, Iporá 2. Quem perder, lembra do sabonete Febo, do Colinos, a pasta de dentro, pode arrumar a mala. Esse não é da minha época. Pode arrumar a mala e ir embora para a 2ª divisão. Quem perder esse jogo, um clássico Iporá. Quem que então vai arrumar a mala? O Morrinhos. Morrinhos então, nosso Morrinhos. Na sua opinião. Pois é, era isso que eu queria falar. Porque essa rodada, quando a gente começou o campeonato, você falou para mim assim, olha, rodada. Vamos esperar a 5ª rodada. Os times vão se ajeitar e até lá a gente vai ver a onça beber água. Agora, nesse caso aqui, se a gente olhar friamente, eu vou pegar a classificação de novo aqui, tem 3 times aqui que se perder, e é claro que aí tem confronto, né? Mas Iporá, Craque e Morrinhos... Sim. Se perder, já está Eu acho que se o Morrinhos perder, já está fora. Está fora. Agora, você hoje, nós podemos fazer uma análise, você mesmo, né? Você faz uma análise aí, você já vê praticamente quem vai classificar, quem vai entrar de férias e quem vai cair. Hoje é decisiva essa rodada. O o Iporá e o Morrinhos, quem perder hoje, você pode escrever aí que já foi para a Série B. Você diria que, por exemplo, o Vila Nova, se vencer a Aparecidense, ele está entre os 8 já classificado? Ele vai para 12 pontos. Ele está entre os 8. Mesmo se ele perder para Mesmo se ele perder? Mesmo se ele perder. O Vila Nova, Goiás, Atlético, Aparecidense, Goianésia, o próprio Goiânia, só não classifica se eles falarem, não, nós não estamos com vontade, nós não queremos classificar, porque não tem como não classificar. Até porque na 5ª rodada, se você olhar aí a pontuação, o Vila é líder com 9, né? Sim. Vila Nova tem 9 pontos, Goianésia 8, Goiás 8, Goiânia 7, e Goiatuba também 7, Jataiense 6, Aparecidense 6, Atlético 4. Está em 8º. Isso. Aí o 9º colocado tem 4. Exatamente, que é o Anápolis. Então você vê quantos pontos que ele tem que fazer para chegar lá no líder. O Vila já está praticamente classificado. Falta 6 rodadas. Ele tem 5 pontos. Ele tem que ganhar 4 jogos das 6 rodadas que faltam e o Vila tem que perder os 4. E quando a gente faz essa conta aqui, telespectador, a gente tem que entender o seguinte, tá? Ah, mas o Anápolis tem 4 pontos, o Vila tem 9, são 5 pontos. O problema não é esse. O problema é que o Anápolis, por exemplo, disputou 4 jogos, ganhou 1, empatou 1 e perdeu 2. Ele tem que ganhar, para você ter uma ideia, ele tem que ganhar 3 jogos consecutivos e o Vila perder 3 para ele. Como é que faz? É difícil. Por isso o Vila está embalado, né? A situação quando se encontra, e agora você já pode fazer E o que é interessante também, a gente discutir também, Hugo, é que os clássicos já estão acabando. Sim. Falta o Goiás e Vila, né? Que não Goiás e Vila. Eu não sei se eu posso colocar o Goiânia também como clássico, mas vamos deixar só o Atlético, o Vila e o Goiás. Já tivemos Goiás e Atlético, Atlético e Vila, falta Goiás e Vila, né? Isso vai faltar ainda. Goiás e Vila, Vila e Goiás. Olha, eu anotei aqui, essa nossa aposta está valendo R$1 milhão. Quem vencer mais resultados aqui, nós vamos falar de gols, né? Porque também estamos exagerando. Mas você tem vencido, você deu uma goleada na minha última rodada. Aí, você sabe que em clássico não tem goleada, né? É verdade. Você pode repetir a dose. Eu estou o Atlético, você está o Vila. Hugo, obrigado pela sua participação. Quero te desejar uma boa quarta-feira. Hoje, deputados aqui, gente, o aplicativo aqui da Assembleia Legislativa vai transmitir qual jogo? Aparecidense, Vila Nova e Aparecidense, às 19h30. O senhor vai estar lá. Tá, hoje o comentário é o Daniel Santana, Ricardo Quirino e Hugo Duarte nos comentários. Rapaz, só fera, hein? E tem muito mais fera por aí ainda. Tem, não tem? Tem. Pois é, que bom. Vamos fazer o seguinte, amanhã então, você volta. Estarei amanhã. Pra gente falar mais sobre isso. Pode ser? E lembrando, hoje também às 11 horas, o Alex Sports espera por você. Tá certo, eu estou dando uma olhada aqui na minha sequência de reportagens aqui. Sabe o que nós vamos falar agora? Parcelamento de IPVA. Bora, vou jogar o meu lá, eu preciso parcelar. Tá atrasado? Não, atrasado não, atrasa. Você está sempre em dia, você não faz isso, mas tem muita gente que acaba, quando pega o valor do IPVA, falou, tá com dificuldade, início de ano é assim, né? A gente tem que pensar em IPTU, ITU, matrícula dos filhos, material escolar, tanta coisa para pagar, né? E tem também o IPVA, mas tem a proposta de parcelamento desse imposto. Nós temos uma reportagem e você vai conferir agora os detalhes. É possível parcelar o IPVA.
O governo de Goiás dá a possibilidade do motorista dividir essa despesa para não apertar no bolso do condutor. Se a pessoa não quer ter um boleto muito grande lá em setembro ou outubro, ela pode ir durante o ano pagando as parcelas. No final do ano, quando chegar lá no vencimento, a gente vai calcular qual era o IPVA total, quanto ela já abateu e ela vai pagar só a diferença em outubro. O seu Antônio conhece o sistema de parcelamento, mas prefere pagar de uma vez só lá no fim do ano. No meu caso, eu prefiro pagar integral. Eu espero até o final, faço tudo para não pegar multa, para meter o desconto que o governo dá para a gente, sabe? Eu acho melhor pagar tudo de uma vez. Já o Micael usa da praticidade de parcelar e pagar pela comodidade da tecnologia. É muito fácil, só você vir aqui no aplicativo mesmo, tá? Do Detran, você coloca a placa, o Renavan, e aqui já vai dar a opção do parcelamento. Você entra, gera o boleto, já vai no seu banco e paga. É bem prático, né? Bem fácil também. Existem 3 formas de se pagar o IPVA. Em uma parcela no mês de janeiro até o dia 15, quem conseguiu pagar pegou um desconto de 7%. Parcelando em até 10 vezes ou então em parcela única no mês de setembro ou outubro, dependendo do final da sua placa. O ponto positivo de parcelar o seu IPVA é que se você atrasar alguma parcela, não gera multa alguma. Se a pessoa, por exemplo, atrasar alguma parcela dessa, algum mês que a pessoa não conseguiu pagar, não tem problema, não vai incidir juros, nem correção monetária, nem multa. Só vai incidir esses acréscimos depois da data do vencimento, que vai se dar lá em setembro ou outubro, de acordo com o final da placa. Além do site e do aplicativo do Detran, outra opção é ir até o VaptVupt e retirar o seu boleto de pagamento. Se a pessoa estiver inserida na promoção da nota fiscal goiana, ela pode ter ainda mais desconto. Aquelas pessoas que exigiram o preenchimento do CPF, elas foram pontuadas, receberam bilhetes para os sorteios e agora também têm direito ao desconto do IPVA, que pode chegar até 10%. Aproveite então esse desconto e esse parcelamento. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma situação complicada, não só aqui em Goiás, mas no Brasil, a questão da dengue. O número de casos está crescendo e centenas de municípios estão em estado de emergência. Nós vamos saber agora mais detalhes na nossa reportagem. É a 4ª vez que o motorista de aplicativo Ricardo Moura é diagnosticado com dengue. Ele conta que, apesar dos cuidados em casa, por causa do trabalho, o risco acaba surgindo. Em casa, sim, a gente fica de olho, só que é o que eu conto para minha esposa. Eu trabalho como Uber e quando eu termino a viagem, eu paro debaixo de uma sombra para esperar a próxima viagem. Entra vários mosquitinhos dentro do carro, eu vou e olho, mato um ou outro, sempre é mosquito da dengue. A Fernanda, esposa de Ricardo, confirma os cuidados que a família costuma ter e diz que os filhos são orientados a participar da prevenção contra o mosquito que transmite o vírus. Eu não tenho nenhuma planta aquática em casa, o quintal é de cimento, mas mesmo se tiver alguma coisinha, até os meus meninos mesmo aprendem na escola que não pode deixar nem tampinha de garrafa, porque dá o bichinho ali. Esses dias a gente foi comer no local e estava cheio de larva, ele foi lá na recepção, olha, aquela aguinha lá está cheia de mosquitinho da dengue. A cozinheira disse que não deixará de levar os filhos para se vacinarem assim que começar o período de imunização contra a dengue. A gente vai sim vacinar eles, inclusive se já tivesse disponível já ia vacinar também. A gente fez a dose da Covid agora para ficar preparado já para receber a vacina da dengue. Por meio da Secretaria de Estado da Saúde, o governo de Goiás orienta que o espaço de tempo para vistorias que eliminam focos do Aedes aegypti é entre 7 a 10 dias. Isso porque é nesse prazo que os ovos depositados pela fêmea do mosquito se desenvolvem. Mãe e filha sofreram depois da picada do mosquito. Acho que ano passado eu e ela pegou. Aí foi tranquilo, mas assim, a dor, né? Aí ela sentiu menos, graças a Deus, eu que senti mais. Mas a gente já teve sim, meu esposo também já teve. Romário também já teve dengue. Ele fala que mantém os cuidados para evitar a doença, mas lamenta por alguns vizinhos que agem diferente. Lá na minha rua mesmo tem algumas pessoas mesmo que mantêm aquele negócio de ficar juntando lixo. Na rua da minha irmã também praticamente todo mundo na rua já pegou, porque lá tem
um pessoal que junta entulho, algumas coisas lá, que está tomando conta da rua. 134 cidades do estado de Goiás serão contempladas com a vacina da dengue. A gerente de imunizações, Joyce Dornelles, explica que os municípios foram escolhidos pela quantidade de casos da doença. Serão 134 municípios no estado de Goiás, 9 regiões do estado. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos poderão se vacinar a partir de fevereiro. Serão 2 doses, a primeira dose aplicada e a segunda dose será com 3 meses após essa primeira dose. Vou tomar que as pessoas desmaiam, assim, né? Passa muito mal, dor de cabeça, coisa assim. Olha, gente, eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência aqui na TV Assembleia. Estamos encerrando o nosso programa Agora Goiás. Mas amanhã tem mais. Inclusive, a gente vai falar do resultado, né, de mais uma rodada do Campeonato Goiano com muitas outras informações. Obrigado pela sua companhia. Um abraço e até amanhã.